Muito bem, mais uma noite, depois de um dia tão gostoso, podemos adorar ao Senhor pela manhã, com os estudos, adorar ao Senhor com a palavra do Senhor, do Evangelho de Cristo Jesus, pregado ali pelo presbítero Jorge, e hoje, mais uma vez, podemos partilhar da palavra, e nisso continuaremos falando a respeito das parábolas de Jesus. Eu queria que os irmãos pudessem estar abrindo as suas Bíblias. Ali em Mateus, no capítulo 13, continuando no capítulo 13, do verso 44 até o verso 46. Vou estar lendo na NAA, tá? O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Verso 45. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Vamos orar. Ó Deus, estamos aqui diante do Senhor. Tua palavra foi lida. Senhor, ó Pai, com Teu Espírito, trabalhe nos corações aqui esta noite, durante a exposição da Tua palavra. É o Senhor, ó Deus, quem age em nossos corações. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Rocha minha, Redentor meu, em Cristo pedimos. Amém, ó Deus. Meus irmãos, esta já é a quinta e a sexta parábolas que nós estamos trabalhando. Obrigado, meu bem. Nós já vimos a parábola do joio e do trigo, do grão de mostarda, a parábola do fermento, nós já vimos a parábola das sementes que caem à beira do caminho, no espinheiro, na terra seca e em bom campo. E agora nós estamos vendo a respeito da parábola, mais uma parábola que fala sobre o reino dos céus. E essa introdução, que é o reino dos céus é semelhante a... É impressionante a maneira que ele traz essas comparações, essas parábolas para as nossas vidas. Então, para essa especificamente, eu queria trazer uma breve analogia. Imagine que o corpo de bombeiros, você está chegando próximo da sua casa e de repente o corpo de bombeiros liga para você dizendo a sua casa está pegando fogo. Você tem exatos 5 minutos para entrar e pegar aquilo que há de mais importante. O que você pegaria? Documentos? Fotos? Que mais? Roupas? Bijuteria? O que você pegaria? Talvez eu pegasse alguma coisa que estivesse relacionado a um documento muito importante. Talvez eu pegasse algo que meus filhos desenharam para mim. As cartas que eu troquei com a Karina quando estávamos namorando. Porque são coisas insubstituíveis. Documento talvez não, porque podemos tirar novos. Mas coisas insubstituíveis talvez sejam de grande valor para nós. O que você pegaria? Essas duas parábolas têm por objetivo falar na série dessas 7 parábolas do reino dos céus, do alto valor e da natureza oculta da propriedade celestial. Os caminhos de chegada até o reino são iguais em cada uma das duas parábolas. Deus mesmo entra na vida das pessoas. A vida anterior não é decisiva, ela é indiferente se a pessoa buscava ou não a Deus, ou vivia em todos os seus pecados. O tesouro no campo foi achado por acaso. Ainda que jamais tenha sido procurado, ele foi descoberto. No caso do comerciante, no entanto, houve a procura.
uma demorada busca aconteceu antes dessa descoberta, que então significou um achado totalmente inesperado de uma pérola de grande valor, muito preciosa. Em ambos os casos, os descobridores conseguiram ter o presente precioso que estava oculto, unicamente por meio da graça de Deus. Logo, as pessoas chegam a crer unicamente por graça, e o tesouro pode ser encontrado sem que tivesse sido procurado, ou ele é procurado e após muito tempo é encontrado. Deus se doa e se revela por primeiro, depois surge dessa realidade a fé, por livre decisão da pessoa, e se entrega. Sempre e em todos os casos, a propriedade celestial tem um valor tão grande, que todas as outras podem ser largadas e trocadas por essa preciosidade. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais em cada uma delas. Sobre a parábola do tesouro no campo, ainda que para nós é um pouco estranho, para os moradores lá na Palestina, nos tempos de Jesus, era algo bem natural. No mundo antigo não havia a caixa econômica de Jericó, não havia o Banco Central de Israel, não havia essas coisas, não havia a poupança do Monte Hermon, não tinha isso. Os moradores da Palestina achavam mais seguro guardar os seus bens, enterrando-os na terra, conforme Jesus mesmo diz na parábola dos talentos, e nós vamos chegar lá em Mateus 25. Uma lei rabínica afirmava que um trabalhador tinha duas escolhas se encontrasse um tesouro num campo. Se tirasse o tesouro do campo, deveria devolvê-lo ao dono do campo, ao dono do terreno. Mas se deixasse ali o tesouro, poderia legalmente esperar até acumular dinheiro suficiente para comprar o terreno, e somente então ele removeria aquele tesouro grande. Do mesmo modo como o tesouro está enterrado no campo e permanece oculto aos olhos de muitos, assim, milhares de pessoas correndo pelo campo que contém o reino dos céus. Pois quantas vezes, dia após dia, o Salvador caminhou entre as pessoas do povo de Israel, porém os judeus piedosos não viram aquele por meio do qual veio o reino de Deus em pessoa. Ele estava no meio de nós, ele andou por meio do seu povo. Muitos não o reconheceram como o Senhor e o Salvador. Muitos não conseguiram olhar para aquele que havia de vir, os seus sinais, e não perceberam que ele era o Salvador. Exemplos de pessoas que acharam sem antes terem procurado são a mulher samaritana. Ela descobriu um tesouro maravilhoso sem imaginar que ela poderia ter encontrado o Senhor ali do lado dela. Paulo, no caminho de Damasco, ele jamais imaginaria. Em Romanos 10, 20, nós lemos assim: eu fui achado por aqueles que não me procuravam, e me revelei aos que não me pediam nada. E Isaías 65, 1 diz assim: fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam, e uma nação pagã que não invocava o meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Portanto, é o Senhor quem se revela para as pessoas, é o Senhor quem se revela ao seu povo, é o Senhor que se faz ser achado pelo seu povo. Agora, quanto à parábola da pérola preciosa, a parábola do tesouro oculto, encontrado de forma totalmente inesperada, contrapõe em relação à parábola da pérola preciosa. O comerciante procurou por ela e finalmente a achou. Ao que procurava foi permitido achar.
como fruto de sua ansiosa procura. Não parou numa procura vã. Pessoas que buscaram foram Cornélio, de quem relata Atos 10, e Lídia, da qual se informa que o Senhor lhe abriu o coração, lá em Atos 16, 14. Esses exemplos nos mostram que temos de buscar a Deus com toda a seriedade, manter-nos ao lado dele com toda a fidelidade. Do contrário, não teremos parte com Jesus. O presbítero Jorge, hoje pela manhã, falava sobre esse buscar ao Senhor, do se aprofundar no Senhor, do buscar muito mais do que eu procuro por alguma coisa aqui perdida no gramado, por exemplo, mas é ir e entender e buscar ao Senhor, escrafunchar mesmo, entender teologicamente aquilo que são os seus mandamentos para as nossas vidas, sua vontade. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais. A pérola preciosa não pode ser destruída, perdida, e já pode ser conquistada aqui na terra, a fim de que atraia nosso coração para o céu. Os apóstolos Paulo e Mateus também largaram tudo quando reconheceram a riqueza que é Jesus. A pérola nada mais é que o próprio Jesus. Ele é a pérola na qual está oculta toda a glória do Pai. Mas, meus irmãos, como é interessante e infelizmente a confusão. Obrigado, Ana. Obrigado. Infelizmente, a confusão cada vez maior em nossa cultura entre os termos ética e o termo valor, aquilo que realmente é ético e aquilo que é valoroso para nós. Há muitas discussões a respeito disso. A ética tem a ver com os padrões objetivos do que é bom, do que é mal, do que é feio, do que é belo, do que é certo, do que é errado. Mas a gente vive em uma cultura que repudia qualquer objetividade no que diz respeito à ética. As pessoas dizem que não há absolutos, que não há normas apontando para o que é certo e o que é errado. Pelo contrário, o que é certo e errado é determinado pelas preferências individuais de cada um, ou seja, pelos sistemas de valores de cada um. Isso hoje em dia é chamado de relativismo. Os padrões éticos e morais são decididos por aquilo que você sente, por aquilo que você acha. Isso é uma deturpação daquilo que o Senhor nos coloca. Então, a ética e valores se cruzam na mente de Deus, e nossa tarefa como cristãos, durante o curso da nossa santificação, é ajustar, é equilibrar o nosso sistema de valores aos sistemas de valores de Deus. Aquilo que é importante para o Senhor precisa ser importante para nós. Quando a Bíblia diz para buscarmos a mente de Cristo, lá em 1 Coríntios 2,16, que diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, para que eu possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Ela quer dizer que nós devemos apreciar, estudar, nos aprofundarmos naquilo que Ele aprecia e abominar aquilo que Ele abomina. Segundo essas parábolas, uma das coisas que Ele mais aprecia é o reino dos céus. Ele é tão precioso à vista de Deus, que as pessoas em perfeito juízo fazem bem em vender tudo o que possuem para obtê-lo. Meus irmãos, parece muito simples o que ele está querendo dizer aqui, mas ele é muito profundo. Então algumas perguntas a gente precisa fazer para o texto. Qual é o ponto comum entre essas duas parábolas? Qual é a diferença entre elas? O ponto comum está em que essas duas pessoas que encontram o que é valoroso vão e vendem tudo e adquirem o bem. E em ambos os casos, trata-se de algo muito precioso. O valor é tão alto que tudo mais
pode e deve ser empenhado. E qual a diferença? A primeira parábola fala que o tesouro foi encontrado por acaso. A segunda diz que a pessoa que procurava encontrou o tesouro. O reino de Deus é maior de todos os presentes. Não é algo que precisa ser conquistado por mérito. Lembram-se? É o Senhor quem nos atrai a Ele. Este presente não é dado como resultado da busca, não é resultado do seu esforço. Somente aquele que busca é que anseia pelo reino de Deus, e que anseia pelo reino de Deus, que procura pelo reino de Deus, recebe o presente. E lógico, esse buscar, esse procurar, não é uma produção da pessoa, é a graça do Senhor. A parábola do tesouro perdido no campo evidencia que o tesouro não depende da busca. Para aquele que trabalhava no campo, a descoberta aconteceu sem que ele esperasse. É com uma mesma imprevisão impressionante que sobrevém a conversão das pessoas, que transforma a sua pobreza em sua riqueza, e nós não estamos falando em dinheiro. Estamos falando de uma transformação interna. É o Senhor transformando nosso coração de pedra em coração de carne. É verdade que o comerciante rico estava à procura de belas pérolas, mas ele jamais sonhou que poderia encontrar uma pérola tão preciosa, acima de qualquer expectativa. Para o trabalhador no campo, sua atitude serve de exemplo para nós. Na parábola de Jesus, aparentemente o trabalhador não conhece o dono do campo, ele estava trabalhando naquele arado ali, ou seja lá o que ele estivesse fazendo. Jesus não fornece muitos detalhes, isso realmente não importa. Além de nos dizer que o homem vende tudo o que tem, porque tem uma paixão ardente, levantar um capital suficiente para poder comprar aquele campo. Então, uma vez que ele possui o campo, o tesouro que está enterrado lá se torna sua posse. Ele não rouba o tesouro, ele simplesmente tenta encontrar uma maneira de ganhar dinheiro suficiente para comprar o campo. Não há nada de antiético nas ações desse homem. O objetivo da parábola de Jesus é simples. Esse homem encontrou algo tão valioso que estava disposto a abrir mão de tudo o que tinha. Por isso, durante minhas pesquisas e estudos, um teólogo muito conhecido da atualidade, já faleceu faz poucos anos, o nome dele é R.C. Sproul. Ele estava comentando a respeito de um negócio que ele fez, se não me engano, com um cunhado ou com um colega dele, onde eles arrendaram um pedaço de terra, se não me engano, por volta de, acho que era 20 alqueires, alguma coisa assim, talvez um pouco mais. E eles compraram por $80 o alqueire, um valor baixo. E eles estavam pretendendo vender por 160 o alqueire. De repente, uma empresa de carvoaria foi para pesquisar próximo às terras e identificou que havia uma quantidade imensa de um campo de carvão abaixo da terra, e chegaram neles e falaram assim: olha, vocês têm um pedaço de terra que pode ter uma lâmina de carvão aqui, um depósito de carvão debaixo da terra de vocês, que se realmente tiver essa lâmina, vocês vão ganhar muito dinheiro, e nós compraríamos a terra de vocês por $2 milhões. Ele e o amigo ficaram realmente muito, mas muito contentes. Então foram fazer os testes. O pessoal entrou com as máquinas, fizeram um teste, começaram a cavar e saiu o carvão. Eles ficaram extremamente animados. O dono da máquina desceu, olhou, realmente era o carvão, começou a perfurar mais um pouco e de repente começou a subir terra. E ele falou assim: olha, o que vocês têm aqui não vale nada, não mais do que eram 25 centímetros de profundidade de carvão,
Isso é muito pouco, muito obrigado, pegou as máquinas e foi embora. Mas, logo na sequência, como ele estava querendo vender esse terreno, vendeu pelos seus 160, teve um bom lucro, porém, quem foi que comprou? O dono da carvoaria, que foi lá e perfurou e fez milhões. Um engano. Isso foi um engano. Então ele trata aqui, não por ser enganado, porque o teste foi feito, é diferente daquilo que nós vemos na parábola de Jesus. Ele encontrou e deixou, juntou o dinheiro e comprou. Não há nada fora de ética aqui. E o Senhor não entra nesse sentido. Mas R.C. Sproul, falando sobre esse texto, ele comenta desse caso, que houve um engano no caso dele. Mas aqui, Jesus, em sua parábola, ele traz um ensinamento a respeito daquele que juntou tudo o que tinha, porque entendeu que ali havia um tesouro imenso. Tudo o que tinha. Temos de ter em mente que ao narrar essas duas parábolas, Jesus não é advogado nem professor de direito. Apenas quer ilustrar um pensamento prático que era, eles foram e venderam tudo o que possuíam, a fim de alcançar a posse do tesouro. O objetivo é demonstrar esse valor inestimável do reino de Deus. E o reino de Deus está em primeiro lugar. O reino de Deus não é um bem ao lado de outros, não é algo que se situa no mesmo nível de outros valores, mas se opõe a todo o resto, e isso de uma forma tão radical, como a vida eterna se opõe a essa vida que nós temos aqui. É incomparável o que nos espera diante do Senhor, de estarmos no Senhor. Paulo declara lá em Filipenses 3,7 o seguinte: as coisas que para mim eram ganhos, e as considerei como perda por causa de Cristo. Como não? Eu considero que tudo é perda em comparação deste bem supremo, que é o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, perdi tudo. A propriedade que alguém precisa abandonar é diferente de caso para caso. Podem ser vínculos exteriores, podem ser vínculos da alma, mas é preciso abrir mão daquilo em que a pessoa prende o seu coração. O moço rico devia libertar-se da sua riqueza. De Abraão foi exigido o filho, Isaque. Era preciso que o sacrificasse. À luz deste ensinamento de Jesus, fica evidente que somos chamados a rever os nossos valores, a considerar aquilo que mais apreciamos. Vamos pensar da seguinte forma: o que será que eu mais aprecio no mundo? Minha esposa, o esposo, meus filhos, minha casa, meu carro, meu trabalho, a minha redenção? Em outra ocasião, Jesus fez alguns questionamentos sérios sobre o valor. Lá em Mateus 16, 26, ele diz assim: de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Os irmãos estão compreendendo o quão profundo é esse tesouro de conhecer a Cristo, se entregar por Ele. Esses dois homens, os protagonistas das parábolas do tesouro escondido da pérola de grande valor, alcançaram aquilo que desejavam ao abrir mão de todos os bens que possuíam. No entanto, não há bens suficientes no mundo para pagar a alma de um homem. O que você daria em troca de sua alma? Qual o preço você atribuiria à sua alma? É inestimável. Não podemos pagar por isso. Libertar-se dos vínculos dessa terra não significa negligenciar a responsabilidade que nós temos. Somos todos responsáveis por nossas vidas. Temos obrigações, temos responsabilidades.
Portanto, a exigência de colocar, no caso do quarto mandamento, colocar pai e mãe depois de Jesus, isso não dissolve ou cancela o quarto mandamento. Precisamos colocar Jesus em primeiro lugar. Honrar pai e mãe. Esse é o mandamento com promessa. Então, o que faremos? Nós temos responsabilidades, mas essa mudança de mente e de coração precisa acontecer. Imediatamente, o que a gente vê aqui é que a responsabilidade ela aponta para o amor ao próximo, que é a prova social como evidência de um verdadeiro cristão. Ontem nós começamos a estudar com os adolescentes a primeira carta de João. E a primeira carta de João foi escrita com um grande objetivo de não apresentar Jesus Cristo como é feito no Evangelho de João, mas garantir que nós, como crentes, entendemos quem é Cristo Jesus em nossas atitudes, nossas ações, nossos pensamentos, nosso coração. Então ali ele traz algumas provas do verdadeiro cristão. 3 provas para ser mais exato. A prova doutrinária, que é a fé em Cristo Jesus. A prova moral, que é a obediência ao Senhor. E a prova social, que é o amor ao próximo. São 3 evidências que apontam para aquilo que João quis nos mostrar quando se trata da salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para as nossas vidas em termos de como está a nossa doutrina, ou seja, a fé em Cristo Jesus, como está a nossa moral em relação à obediência à palavra do Senhor, e como está essa prova social quanto a amar ao próximo. E é justamente isso que ele traz aqui para nós. Então, vamos ler 1 João, capítulo 4, 16 a 20, para que vocês acompanhem junto comigo. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Isso é muito claro para nós. Essa prova social mostra que nós, como igreja, nos entendemos, amamos uns aos outros, pois entendemos que o Senhor nos amou primeiro. Ele é a fonte do amor. Ele sabe o que é o amor. Meus irmãos, caminhando para o final, acrescentamos alguns pensamentos práticos de um teólogo chamado Emil Brunner, que ele vai dizer assim: dizíamos antes que Jesus é a pérola preciosa, e Brunner vai dizer: Jesus veio para a sua propriedade, mas os seus não o receberam. Ele os convidou para o banquete, mas os convidados todos se desculparam e não compareceram. Viram todos a grande pérola, mas não a adquiriram. Por quê? Por que não adquiriram? Essa pergunta é respondida pela nossa parábola. A parábola custa uma quantia enorme. Do ponto de vista da racionalidade humana, comprá-la é uma ação por demais arriscada. Para seguir na linguagem das duas parábolas, é uma especulação louca, pois é preciso apostar tudo
numa única jogada. Essa é a razão porque tantos a deixam na vitrine, porque tantos não atendem ao convite para o banquete, desculpando-se. É estreito demais o caminho, apertado demais a porta que leva à vida. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e siga-me cegamente, confiando cegamente naquele que diz: eu lhe darei tudo se você largar tudo. Esse é o preço da compra. O que nós precisamos vender para poder comprar essa pérola preciosa? E eu digo de novo, tudo. Contudo, o que quer dizer isso para nós? O que significa? É preciso largar emprego, vender a casa, os móveis, deixar a formação, todos os bens culturais, todos os interesses profissionais? Não. Não é preciso entregar tudo isso. Só tem uma coisa que o Senhor pede. É o nosso coração. É a fonte da nossa vida, nosso entendimento. É aquilo que nos manipula. Jeremias vai dizer que o coração é enganoso. Dá esse coração. Quem vai mover esse coração? Nós, por nós mesmos, dentro dos nossos próprios conhecimentos, nós nos enganamos. Nós olhamos para o lado e vemos coisas que nos atraem cada vez mais, e nosso coração é enganado, nossos maus desejos aparecem, caímos. Deus deseja o nosso coração. Entretanto, a Bíblia nunca separa o interior do exterior. Quando alguém realmente entrega a Deus seu coração, sua vida, também o que chamamos de exterior, vai junto. Quando o coração é tomado pela graça, pela fé, pelo arrependimento, tudo ao seu redor é transformado. A vida em Jesus Cristo, obviamente, terá consequências exteriores. Há um impacto quando eu vivo o Evangelho. Há um impacto quando eu caminho os passos de Cristo. Essa questão, na verdade, é a seguinte: a pérola não custa nada mais que o seu coração, sua pessoa, você por inteiro. É preciso deixar de si mesmo, soltar a si próprio, parar de ser seu próprio Senhor e deixar que Deus seja o seu Senhor. Parar de justificar a si próprio e dar razão unicamente a Deus. Parar de considerar-se importante e dar a importância somente a Deus. Deixar de conservar qualquer coisa para si que sabe que Deus não aprova. Significa crer e obedecer, observar ao Senhor. Significa aceitar a palavra de Deus. Ou seja, é preciso soltar de si mesmo. Os apóstolos descreveram esse ato de soltar-se com uma palavra extraordinária: morrer para si. Morrer para si. E isso aqui sempre vai me lembrar. Esses dias eu estava vendo as fotos do batismo das meninas. Não tem como não se emocionar com isso. Porque é uma ação pública diante da igreja, daquilo que Deus está falando, é morrer para o pecado, é morrer para as suas vontades, é morrer para a sua carne, é morrer para os seus desejos, muitas vezes maus desejos, e entender que a vida em Cristo é uma vida não só que vale a pena, mas é a preciosidade, é a pérola preciosa. Morrer com Cristo, reconhecer sua cruz como julgamento sobre si, como condenação, sabendo ao mesmo tempo que a ressurreição dele é a minha própria vida nova.
Quem de fato se solta, morrendo com Cristo, também é capaz de soltar os seus pertences, assim como Deus quer, bens, honra, saúde, posição, ou o que mais for, tudo o que antigamente era importante, passa a ter devida prioridade no lugar correto. Você priorizar aquilo que é correto diante de Deus. Pedir sabedoria ao Senhor para as tomadas de decisão. E eu não encontrei um texto melhor do que é esse abdicar, desse abrir, do soltar, do morrer para si, do que Efésios 4, de 17 até 32. Os irmãos acompanhem. Efésios 4, de 17 a 32. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale o quê? A verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Esse é o Evangelho na prática. É a transformação que Deus faz em nossos corações e que reverbera nas nossas vidas. Aponta para as pessoas que estão ao nosso redor que há mudança, há transformação nas nossas vidas. É o Senhor quem vai trabalhando em nós. E é essa, portanto, a maneira como a palavra de Deus, enquanto tesouro e pérola, se apodera de nós. Não é um processo em que somos passivos, como alguém que espera pela morte. Pelo contrário, somos desafiados à dedicação máxima, ao empenho mais ousado, difícil e concentrado. Mas todo esse empenho consiste exatamente em dizermos não para nós mesmos, também pensando em nossa capacidade, que não esperamos nada de nós mesmos, mas tudo do Senhor. Precisamos ouvir essas parábolas hoje, porque Jesus está dizendo, no sistema de valores de Deus, o reino de Deus que é trazido por meio de Jesus Cristo,
é a única coisa que supera qualquer outra coisa, qualquer coisa que possamos acumular neste mundo. Precisamos ter a pérola de grande valor, precisamos ter o tesouro que está escondido no campo, precisamos olhar, sondar, auditar regularmente nosso sistema de valores aqui dentro, para ver se nossos valores estão alinhados com os valores de Deus. Somos chamados a ter a mente de Cristo, lá em Filipenses. Isso significa que devemos amar o que Jesus ama e odiar o que Jesus odeia. Buscamos o que Jesus busca e fugimos do que Ele foge. É disso que se trata a vida de nós como cristãos. Nós vamos ao Senhor, porque pelo Senhor eu consigo discernir aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que é valoroso, aquilo que é ético. O valor perfeito vem daquilo que Deus me diz o que é o valor perfeito. Somos criaturas dele. Ele, mais do que ninguém, sabe exatamente como nós somos. Ele não deixou esse manual aqui à toa. Mas é que para que possamos ter uma vida e uma vida de abundância com o Senhor. Pense nisso, meus irmãos. Se entregue ao Senhor. Ele nos chama todos os dias. E a partir da pregação do seu Evangelho, nós somos conclamados a nos render ao Senhor. Que essa palavra traga não só alívio, mas esperança no coração de vocês. Como alguém que realmente busca um tesouro perdido, uma pérola de grande valor. Isso seja constantemente um coração renovado e transformado diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Bendito Deus, eterno e poderoso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite. Pela tua palavra, ó Deus, que ela é viva e ela é tão eficaz, ó Deus, que nos aponta valores corretos, que é o que o Senhor valoriza, é aquilo que o Senhor traz de mais importante, que é o Evangelho de Cristo Jesus. E a Ti somente entregamos o nosso coração, Pai, que é o nosso bem mais valoroso, para que tenhamos, ó Deus, a vida eterna com Cristo Jesus. Confiamos em Cristo, vivemos para o Senhor. Senhor, que todos os dias, a cada momento, possamos olhar para Ti, ó Deus, e saber que o Senhor é aquele quem nos dá a esperança de uma vida com o Senhor, ó Deus. Transforma os nossos corações, transforma as nossas vidas. Ó Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja para hoje e para todo sempre. E em Deus, nós louvamos a Ti, Pai. Obrigado, Senhor, em Cristo Jesus pedimos e agradecemos. Amém, ó Deus. Louvado seja o Senhor.